Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as funções matemáticas mais uma vez, fazendo mais um exemplo, né, só para ilustrar o uso das funções matemáticas que o Python tem, né? Antes da gente começar, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, além, né, de pedir se caso, né, você está sendo beneficiado, né, os nossos vídeos estão lhe ajudando, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, né? Então, para ser membro, basta clicar em Seja Membro e ver lá os detalhes, né? Sendo membro, você vai ter acesso a todos os materiais escritos do nosso canal, vai ter acesso a vídeos exclusivos e mais uma série de outras coisas, né? Então, clica lá e, se for do seu agrado, se tornar membro também, né? Sem mais delongas, vamos então ao nosso vídeo, né? Já vou direto aqui para o Python, né? A gente tinha comentado no nosso vídeo anterior, vou aumentar aqui a tela, nós tínhamos comentado sobre, né, a função matemática. Basicamente, na função matemática você precisa importar ela, assim como não só a matemática, mas outras também, né? E aí a gente começa, né, chamando um novo programa. O que vai acontecer? Né? Para rodar o programa, como eu disse, é o run ou F5, né? Toda vez que a gente rodar, a gente tem que salvar o programa. Então eu fiz um programinha seguinte, só para mostrar o que acontece, né? Seno, cosseno, tangente, por aí vai, né? Cossecante e tal, eles utilizam o número em radianos, né? Então, se você tem o número em graus, né? O ângulo em graus, você precisa converter. Então a ideia desse programinha é no primeiro momento calcular, né? Você digita o grau, ele converte para esse valor para radianos e depois faz a conta de seno e de cosseno, né? Então, só para a gente ilustrar esse programa, né? Bom, como eu disse, né, é importante você colocar os comentários, então programa, né, conversão, o hashtag, tudo que está à direita do hashtag é comentário, o programa não entende, ele muda inclusive de cor, né? Na sequência, a gente tem que importar as funções matemáticas. Então, veja que eu coloquei aqui importando as funções matemáticas. É claro que com o tempo, você pode, dependendo de funções mais simples, você nem vai, né, ficar sendo tão detalhista como eu estou fazendo aqui agora, né? Bom, a primeira coisa então, no programa, né, é pedir qual para o usuário, qual é o grau, né? Qual que é o grau do ângulo que ele quer calcular, o cosseno, por exemplo, né, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui. É claro que normalmente a gente vai colocar o cosseno dentro de uma função, né? Então, e você pode colocar a função dentro da função também, né? Só que assim, às vezes essa lógica às vezes vai complicando. É igual no Excel fazer uma fórmula muito grande no Excel, às vezes é meio chato, né? Porque às vezes você erra a quantidade de parênteses e você não acha, né, a fórmula. Então eu particularmente prefiro dividir as fórmulas, né? Às vezes em vários pedacinhos para ficar mais fácil de escrever, né? A lógica. Mas aí é uma questão de usuário. Vou rodar aqui só para ver se tem algum problema. Como é a primeira vez, ele pergunta se eu quero salvar. Então eu tenho que salvar o número, né? Então é o exemplo cosseno da aula aqui que a gente está vendo, né? Vou salvar aqui. Bom, aí não apresentou nenhum problema de sintaxe, pelo menos. Vou digitar aqui 45 graus, por exemplo, e não faz mais nada, por quê? Porque é só isso que o programa pede, né? Se eu digitar A aqui, ó, ele vai colocar 45 para mim. E aí ele entende, nesse caso aqui, 45 ponto, veja que está 45.0, por quê? Eu já converti ele para float aqui, ó. Eu já estou dizendo que é um número real, né, que pode ser 32,25, né? Então eu já estou dizendo que é um número real. Então eu já fiz a conversão, por isso que se eu digitar aqui type A, ele vai falar para mim que é float porque eu fiz a conversão, né? Então aqui eu já peguei o número, que nem eu já falei, né? Aqui essa lógica é o quê? Isso aqui, o input é o que eu estou pedindo para o usuário, só que eu estou falando para a programação o seguinte, olha, eu quero o valor A, eu quero converter ele para float, para número real, a partir daquilo que vai ser digitado pelo usuário. Bom, na sequência então, é a gente calcular qual que é
a relação entre o número o ângulo em graus e o ângulo em radianos. A relação, a gente tem que 2π é igual a 360, ou π é igual a 180. Né? Então, fazendo uma regrinha de 3, a gente chega que o ângulo em radianos, deixa eu só copiar aqui, o ângulo em radianos, ele é, opa, fiz errado aqui, a rad igual a π vezes o ângulo dividido por 180, né? Usando lá da expressão, então a rad é igual ao ângulo em radianos, né? Só para dizer, né? Para mostrar o que eu tô fazendo aqui, né? Nessa linha aqui, né? Só que o que acontece? Eu não defini π. Se eu fizer rodar desse jeito, o que vai acontecer? Ele pede o ângulo, beleza? Ele vai dar erro, porque ele fala que o π não está definido. E não está mesmo, né? O certo é eu definir o π antes. Então, ou eu defino o π antes, ou eu digito πmaf aqui no lugar na fórmula. Né? Mas, como eu disse, né? Se você vai usar, né, o π bastante vezes na programação, vale a pena você definir π igual a maf π aqui, né? Justamente para você só escrever π, né? 2 letras só. É mais fácil de ter que escrever 4 letras, 6 letras mais o ponto, né? Mas, como eu disse, é só uma sugestão, né? Eu faço dessa forma, né? Bom, se eu rodar agora, aí ele vai rodar belezinha, 45 graus, acho que aí não deu erro nenhum. Se eu digitar arad, ele já vai me dar o valor em radianos, né? Por quê? Porque eu falei, né? Eu sei que a variável é a rad, mas como eu disse, né? Essa parte da programação é que ela não aparece para o usuário, então a gente tem que informar para ele o que a gente quer, né? Bom, agora eu vou calcular o cosseno. Então, o cosseno, aí sim eu tenho que colocar maf.cosseno, né, o ponto cos, né, de cosseno, e eu quero, nesse caso aqui tem coisa a mais, que isso que eu estou tirando de uma outra programação que eu fiz, né, esse na verdade aqui é o valor do cosseno do ângulo arad. Arad, né, que é o ângulo em radianos. Então eu faço a conta do cosseno em radianos. Quando eu faço isso, eu venho aqui, agora eu posso informar essa conta para o usuário. Olha lá, o cosseno, print, abro, né, o parênteses, abro o aspa, o cosseno do ângulo de o A, que foi o valor que foi digitado, em graus. Veja que eu estou colocando aqui, né? Tem que colocar vírgula, ele fica pretinho, que ele entende, coloca outra vírgula, põe o aspa, ele entende que é frase, que é string. Cosseno, o cosseno é justamente a variável que eu estou calculando aqui. E aqui é só para colocar um ponto e depois dar o barra n, ele pula uma linha, né? Vou rodar agora o programa, acho que não tem problema. Então vou colocar 45 graus e ele fala que o cosseno de 45 graus é 0,70, lá, lá, lá. Né? Como eu não coloquei para arredondar nem nada, ele calcula dessa forma para gente. Então é interessante você, como eu disse, né, essa questão do π aqui, isso aqui é uma jogadinha que eu acho interessante. Se for o cosseno de alguma coisa ficar aparecendo com frequência, talvez seja interessante também, mas aí você tem que ficar, né, definindo para cada número, não sei se vai ser interessante isso, mas enfim, também é possível, né, você definir o cosseno como, né, e o ângulo aqui, enfim, dá para você fazer essas jogadinhas, né, e ter um programa mais tranquilo de rodar, né. Bom, esse, como eu disse, aqui é um exemplo só para mostrar, né, mais uma função matemática, bem simplesinha mesmo, e à medida que a gente for evoluindo aqui, a gente vai complicando. Beleza, pessoal? E agora eu gostaria de pedir também para deixar nos comentários o que você achou do vídeo. Se tiver alguma sugestão, fique à vontade aí. Beleza? Um abraço e até a próxima.